Prezados alunos, então, dando continuidade às aulas de hoje, nós vamos discutir um pouquinho agora sobre os efeitos adversos das imunizações. Vamos compartilhar os slides. Então, nós vamos discutir sobre os efeitos indesejados das imunizações. Quando a gente faz uma vacina, o que a gente está esperando? O que se quer quando está fazendo uma vacina? Que ela tenha a maior eficácia possível, ou seja, tenha maior grau possível de proteção contra aquela doença para a qual ela está sendo utilizada, e o menor efeito adverso possível, ou seja, o menor número possível de efeitos colaterais em relação à vacina. Como que é feito, como que é produzida uma vacina? Vamos entender um pouquinho como que são os passos para o desenvolvimento de uma vacina antes de sua aprovação para aplicação na população. É um processo muito complexo e muitas vezes muito demorado. Se trabalha inicialmente em laboratório, procurando um antígeno que tenha potencial de ser utilizado como uma vacina. Então, depois de muito trabalho em laboratório, procurando esse antígeno para que possa funcionar como antígeno, se passa aos ensaios pré-clínicos. Nesses ensaios pré-clínicos, se avalia em animais de laboratório a segurança daquele antígeno vacinal e se ele tem atividade biológica, ou seja, se ele consegue produzir anticorpos, resposta de linfócitos para aquele antígeno vacinal. Se for tudo bem nessa fase, aquele antígeno que está em teste mostrar atividade biológica e segurança, passa-se para a fase 1 dos ensaios pré-clínicos. Nessa fase 1, são estudados de 10 a 100 indivíduos voluntários que se voluntariam para receber a vacina. Um grupo desses indivíduos recebe a vacina e outro recebe um placebo, ou seja, tudo menos o antígeno vacinal. Nessa fase, procura-se determinar a segurança dessa vacina para aplicação em seres humanos, se ela vai causar doença, se vai causar efeitos colaterais e a dose dessa vacina que deve ser aplicada. Se tudo correr bem nessa fase e não tiver efeito colateral, passa-se para uma fase 2 de teste de vacina. Nessa fase 2, avalia-se se esse antígeno vacinal em 100 a 300 voluntários. Então, se testa, aplica-se esse antígeno vacinal em 100 a 300 pessoas. Nessa fase 2, o que está se procurando avaliar é se ele é eficaz, ou seja, se ele produz anticorpos contra aquele antígeno, se ele produz imunidade celular e quais são os efeitos secundários, os efeitos colaterais que pode ocorrer com esse antígeno vacinal que está sendo testado. Se tudo correr bem nessa fase, houver produção de anticorpos, resposta de linfócitos T, e não mostrou efeitos colaterais importantes, passa-se para a fase 3. Nessa fase 3, aplica-se esse antígeno vacinal em 1.000 ou mais voluntários sãos, e aí um número de indivíduos controles que não foram vacinados. Então, o indivíduo que foi vacinado e o indivíduo que não foi vacinado. Nessa fase, procura-se verificar a efetividade daquela vacina e monitorar os efeitos colaterais. A efetividade é o quanto ela protege aqueles indivíduos quando eles forem infectados com um antígeno daquele micro-organismo selvagem. Então, quanto a vacina é capaz de proteger aquela pessoa que recebeu a doença de ficar doente com aquele antígeno, aquele micro-organismo selvagem. E monitora-se também as reações adversas. Então, observem que nessa fase se testa de 100, de 1.000
a 10 mil voluntários sãos. Imagina que alguns efeitos colaterais da vacina vão ocorrer para 1 milhão de aplicações, para 3 milhões de aplicações de doses da vacina. Então, muitos efeitos colaterais não são observados nessa fase inicial em que está se fazendo os testes para a vacina, e vão apenas aparecer quando forem aplicados, foi liberados para aplicação na população como um todo, em que aí aplicam-se milhões de doses daquela vacina. Então, apesar de todo esse cuidado, de toda essa precaução, procurando efeitos adversos, esses efeitos adversos podem ocorrer. E nós ainda não temos uma vacina ideal, que seria aquela que é 100% de eficácia, ou seja, protegeria 100% dos indivíduos e que seja totalmente isenta de efeitos adversos. Então, quando se faz uma vacina, se aplica uma vacina numa população, se está sempre analisando o risco que aquela pessoa tem de adquirir a doença e ter uma situação grave, efeitos colaterais graves ou morrer, em relação aos benefícios daquela aplicação daquela vacina. Isso vai depender de quanto aquela doença causa situações graves no paciente, quanto existe daquela doença circulando naquele momento. Então, é sempre uma situação de avaliar o risco e o benefício da aplicação de uma vacina. O risco tem que ser sempre muito menor do que o benefício obtido com a vacinação, para que se justifique a aplicação de uma vacina que pode potencialmente causar efeitos colaterais. Então, se a pessoa não fosse vacinada e adquirisse a doença, o risco seria muitíssimo maior do que o risco dos efeitos colaterais das vacinas. Então, as vacinas estão entre os produtos farmacêuticos mais seguros que se produz, mas ainda assim podem acontecer os chamados eventos adversos pós-vacinação. Então, o que são, então, como são definidos esses eventos adversos pós-vacinação? É qualquer ocorrência médica indesejável depois da aplicação de uma vacina. Então, qualquer situação clínica que ocorrer com esse paciente é considerado um efeito adverso da vacinação. Muitos eventos adversos são apenas associações temporais que não ocorreu devido à aplicação da vacina. Então, suponha um indivíduo que estivesse incubando uma infecção bacteriana qualquer ou uma infecção viral e que ainda não tinha mostrado a expressão clínica daquela doença e que tomou a vacina. Quando aquela doença que estava latente no indivíduo se expressou naquele indivíduo que tomou a vacina, ele pode ser considerado, ele pode ser acreditar-se que seja um efeito adverso dependente da vacina. Então, quando ocorrem efeitos adversos, há necessidade de uma cuidadosa investigação, verificando o diagnóstico diferencial, se é ou não é aquele efeito que ocorreu ocasionado pela aplicação da vacina. E os possíveis tratamentos para aquela situação que o paciente está enfrentando. Quais são as causas, então, de efeitos indesejáveis pelas vacinas? Que podem ser fatores relacionados ao próprio antígeno vacinal, são fatores relacionados aos indivíduos vacinados e podem ser fatores relacionados à administração, como foi administrado esse antígeno vacinal. Vamos entender, então, cada um deles. Então, os fatores relacionados à própria vacina, ao próprio antígeno vacinal. Então, o tipo de vacina que está se aplicando, ou seja, se ela é com vírus vivo atenuado ou se ela é uma vacina inativada, é um dos grandes problemas de causas de efeitos colaterais. O vírus vivo atenuado é uma infecção
por aquele vírus em que se diminuiu, se atenuou o quadro clínico, por conta dos estudos em laboratório para diminuir a capacidade desse vírus se multiplicar e causar doença. Mas tem sempre uma infecção, tem sempre uma circulação do vírus, tem sempre sintomatologia. Então, se uma vacina é com vírus atenuado, ela tem muito mais chance de ter efeitos colaterais do que se ela for com vírus inativado. Mas a vacina, além do mais, a vacina com vírus atenuado, ela não pode ser aplicada se um paciente tem uma imunodeficiência. Então, particularmente grave é a situação daquelas crianças no início da vida em que ainda não se fez um diagnóstico de uma imunodeficiência e ela pode receber uma vacina com vírus vivo, particularmente uma bactéria viva, que é a bactéria com BCG, e essa criança ter a efeito colateral grave pela disseminação do bacilo de Calmette-Guerin, que é o micro-organismo que está na vacina do BCG, e aquela criança tem um quadro grave por conta de uma bactéria. Então, da bactéria vacinal. Então, o caso, se o vírus ou a bactéria for atenuado, tem muito maior chance de causar efeitos colaterais. A cepa do micro-organismo que foi utilizada para a produção da vacina. Tem alguns micro-organismos que, embora inativados, ainda são altamente agressivos. A primeira vacina que foi feita para o sarampo precisou ser retirada de circulação porque o micro-organismo era tão agressivo que causava uma doença semelhante ao próprio sarampo com o vírus selvagem. Então, dependendo da cepa do micro-organismo, ela pode causar mais ou menos efeitos colaterais. O número de micro-organismos que estão compondo aquela vacina. O meio de cultivo dos micro-organismos que foram utilizados para a preparação daquela vacina. Então, aquele meio de cultivo pode ter substâncias que vão causar efeitos colaterais, que vão causar reações alérgicas, que vão estimular a resposta imune e causar efeitos adversos à vacinação. O processo que foi utilizado para a ativação ou inativação ou atenuação do vírus. Então, quais são as substâncias, quais foram os processos, quais complicações que podem ocorrer com esse processo. Os adjuvantes que foram utilizados, que podem ser estimular mais intensamente uma resposta imune, uma resposta inflamatória, uma resposta local. Os estabilizadores ou substâncias conservantes, particularmente para as reações alérgicas, e o lote da vacina, que pode ter tido algum problema na produção daquele determinado lote específico. Então, analisando agora quais os efeitos indesejados das vacinas ocasionadas por conta dos indivíduos que foram vacinados. Então, a idade do paciente é um fator relacionado com efeitos colaterais. Então, as crianças muito pequenas e os pacientes idosos têm mais chances de terem efeitos colaterais com as vacinas, particularmente porque eles têm uma deficiência do sistema imunitário. O sexo, as doses prévias da vacina que esse indivíduo recebeu, se a dose anterior devido ao agente causal, se ele teve doença anteriormente devido ao agente causal, se o paciente tem outras doenças concomitantes, então se ele tem outras patologias, podem estar alterando a resposta às vacinas. E deficiências do sistema imunitário e a presença de anticorpos que foram adquiridos passivamente, particularmente aqueles adquiridos por via transplacentária. Então, a presença de anticorpos adquiridos passivamente pode impedir uma resposta adequada à vacina, e aquele paciente responder inadequadamente e pode não estar vacinado e desenvolver a doença quando encontrar com o micro-organismo selvagem. Por exemplo, a transferência transplacentária de anticorpos contra o vírus do sarampo ocorre de modo muito intenso da mãe para a criança. E a criança fica protegida até os 6 meses de idade com anticorpos
capazes de proteger essa criança contra o sarampo. Se a vacina contra o sarampo for feita e a criança ainda tiver anticorpos transplacentários, esses contra o vírus do sarampo que foram transmitidos transplacentariamente, esses anticorpos podem impedir a resposta vacinal e a criança pode não ser imunizada adequadamente contra aquele vírus que foi injetado, aquela vacina que foi injetada. Nos problemas relacionados à administração da vacina, que podem ser por injetor a pressão, agulha e seringa, o local de inoculação e a via de inoculação. Então, aspectos relacionados com a agulha e a seringa, na composição desse material, muitas vezes entra o látex, e se a pessoa tiver uma alergia ao látex, ela pode fazer um choque anafilático pelo contato da substância com a agulha, com a seringa, com a borrachinha que está tampando o frasco da vacina que vai ser aplicada. Então, a pessoa pode desenvolver um choque anafilático pelo entrar em contato com o látex. O local da inoculação e a via de inoculação. Então, a via de inoculação pode ser intradérmica, subcutânea, intramuscular e a via oral. Então, um paciente, por exemplo, que tenha uma alteração de coagulação e não foi identificado antes da vacinação, ele pode fazer uma aplicação intramuscular daquela vacina e desencadear uma hemorragia local por conta do problema de coagulação daquele paciente. Então, vários fatores também, então, são relacionados com a maneira com que essa vacina foi administrada. Os efeitos adversos, de uma maneira geral, não são muito graves, mas existem efeitos adversos graves mas que são extremamente raros. Entre esses efeitos adversos graves, nós podemos considerar aqueles que requerem intervenção médica prolongada ou hospitalar. Então, o paciente tomou uma vacina, por exemplo, e fez uma lesão neurológica grave e que esse paciente vai precisar ficar internado por um longo tempo no hospital. O paciente, por exemplo, essa vacina pode causar uma incapacidade persistente ou significativa de um determinado paciente. Imagina, por exemplo, um paciente que tomou a vacina da poliomielite oral, e essa vacina houve a transformação para a forma selvagem, e aquele paciente fez um quadro de poliomielite com incapacidade, com perda da função do membro, braço, uma perna, com uma paralisia por conta da vacina. Vacinas que podem resultar em anomalias congênitas. Então, algumas vacinas, como a vacina da rubéola, é uma vacina com vírus vivo. E a rubéola, doença rubéola, o vírus da rubéola, ele pode causar anomalias congênitas na criança se a gestante adquirir a doença rubéola durante a gravidez. Então, quando se a vacina da rubéola, que é de um vírus vivo, for feita numa mulher que está gestante no início da gestação, ela tem risco de levar a uma rubéola doença na paciente e desenvolver uma anomalia congênita naquela criança. E até a morte, uma vacina pode resultar até em morte, dependendo da gravidade da doença. Por exemplo, um choque anafilático e o paciente não tem tempo suficiente de ser atendido após a vacinação. Então, mas esses efeitos graves são extremamente raros. Ocorrem 1 em cada 1 milhão de doses da vacina, geralmente, ou mais do que isso. Em pessoas sem um histórico de hipersensibilidade, então, se não se sabe se essa pessoa tem hipersensibilidade ou não, ou que tenha uma doença que causa imunocomprometimento, se aquela pessoa não tem uma doença que causa imunocomprometimento,
não tem um histórico de hipersensibilidade, eu não tenho como prever se haverá uma reação indesejável a uma vacina e se essa resposta vai ser leve ou grave. Então, quando uma pessoa está tomando uma vacina, é impossível prever se vai haver uma resposta se essa pessoa não tiver uma história de imunocomprometimento, não estiver uma história de alergia prévia, se ela vai desenvolver uma reação indesejável, leve ou grave, àquele antígeno vacinal. Para minimizar os riscos de um paciente ter efeitos colaterais indesejáveis, é importante seguir restritamente as diretrizes de boas práticas em vacinação, identificar antes da aplicação da vacina se existe ou não contraindicação para a aplicação daquela vacina. Por exemplo, se é um paciente que tenha uma imunodeficiência, eu não vou fazer uma vacina com vírus vivo naquele paciente. Observar as precauções para a aplicação de vacinas. Por exemplo, se o paciente tem uma doença febril moderada, eu retardo a aplicação da vacina. Se o paciente tem uma imunodeficiência, eu preciso saber se ele pode ou não usar aquela vacina que vai ser aplicada. Se o paciente está em uso de um medicamento imunodepressor, eu tenho que esperar um período adequado antes de aplicar a vacina. E se o paciente tiver um quadro de alergia aos componentes da vacina, eu preciso saber antes da aplicação da vacina. Então, tudo isso é importante quando vai ser feita uma vacina, que tudo isso seja investigado para que se evite os efeitos colaterais indesejáveis e principalmente os efeitos colaterais graves que podem ter até levar ao óbito de um determinado paciente. Quais são, então, os tipos de efeitos adversos que podem ocorrer com as vacinas? Então, nós temos complicações ou reações não desejáveis que não dependem do sistema imunológico e complicações que são dependentes de respostas inadequadas do sistema imunológico. Então, vamos entender quais são essas alterações. Então, aquelas complicações ou reações não imunológicas, muitas são esperadas e têm intensidade e frequência variável. Por exemplo, é esperado dor no local da injeção, do local da aplicação daquela vacina. Convulsões podem ocorrer em pacientes que têm sensibilidade base fisiológica para ocorrer convulsão. Pacientes, por exemplo, que fazem convulsão com febre. Então, são reações que podem ser esperadas em uma aplicação e é uma reação não imunológica. Falhas durante o processo de produção da vacina podem ocorrer. Pode haver contaminação naquele material vacinal, pode haver qualidade inadequada de determinados componentes e falhas na técnica de aplicação. Para que isso não ocorra, tem que se ter um estrito controle de qualidade na produção dessas vacinas. Mas já ocorreu de contaminação de lote e causar doenças, principalmente por estáfilo, na população e causar casos graves de erros de produção da vacina. Mas hoje, cada vez mais, tem estrito controle de qualidade para diminuir essas falhas no processo de produção de vacina. E as falhas na técnica de aplicação, uma aplicação inadequada, uma aplicação, como já falei antes, num paciente que tem alterações de coagulação e faz uma aplicação intramuscular, coisas que podem ser controladas e que são esperadas. Se um paciente tem uma alteração de coagulação e ele faz uma aplicação intramuscular, você espera que vai ocorrer um efeito daquela vacina. E várias são as reações relacionadas com as alterações do sistema imunitário. Elas podem ser devidas ao paciente
ter um comprometimento do sistema imunológico, ou seja, o paciente tem uma imunodeficiência, pode ser devida a reações adversas, porque tem uma resposta inadequada do sistema imune num indivíduo normal, então é um indivíduo que não tinha o sistema imune comprometido, mas ele responde inadequadamente àquela vacina, ou então reações adversas em pacientes alérgicos. Então, o paciente alérgico a algum componente da vacina, ele pode fazer uma reação alérgica indesejada pela aplicação daquela vacina. Então, vamos entender um pouquinho melhor as reações imunológicas. Então, aqueles pacientes que têm o comprometimento do sistema imunitário podem ser pacientes que têm deficiências do sistema imune primária ou secundária. As deficiências primárias são aquelas que as crianças nasceram com aquela imunodeficiência. Então, quando o paciente nasceu sem o timo, nasceu com uma incapacidade de produzir anticorpos, então são pacientes que já nascem com deficiência do sistema imunitário. Essas crianças, para essas crianças, é muito importante ter uma história familiar para saber se tem risco desse paciente ter uma doença de deficiência congênita. Muitas delas são herdadas. Então, se o paciente tem história de irmãos que morreram previamente, tem que se estudar muito detalhadamente se uma vacina não vai levar a risco nessa criança. Os pacientes podem ter também deficiências imunológicas secundárias, devidas à própria doença, por exemplo, um paciente infectado com o vírus da imunodeficiência humana, que vai causar uma deficiência do sistema imunitário, ou então a utilização de tratamentos que comprometem o sistema imunitário, por exemplo, o tratamento de linfomas, de leucemias, dos cânceres, que vão levar a doenças, a imunodeficiências por conta do tratamento. Então, isso tudo precisa ser investigado antes da aplicação de uma vacina. Quais são os riscos, né, para esses pacientes que têm imunodeficiência? Os riscos mais importantes são relacionados com a aplicação de vacinas de vírus vivos ou bactérias vivas, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite oral, a vacina da poliomielite oral, do BCG, entre outras. O que pode acontecer com esses pacientes? Eles podem ter uma infecção determinada pelo agente vacinal. Então, embora o agente vacinal foi atenuado, então diminuiu a sua virulência, a capacidade de defesa do paciente que tem uma imunodeficiência é menor do que o normal. Então, ele não consegue controlar uma infecção mesmo com vírus vacinal atenuado. Então, é um risco muito grande a aplicação de vacinas com vírus vivos em pacientes com comprometimento do sistema imunitário. Em relação às vacinas mortas, principalmente a tríplice bacteriana, difteria, tétano, coqueluche, a resposta imunitária não se processar adequadamente e o paciente continuar suscetível àquela doença, e ele podendo ter a doença para a qual ele foi vacinado. Então, o paciente é imunodeficiente, recebeu a vacina, mas a eficácia da vacina foi muito baixa, e o paciente pode desenvolver a doença porque não respondeu adequadamente àquela imunização. Em relação aos efeitos adversos relacionados com o sistema imunitário, as respostas alteradas do sistema imunitário são aquelas alterações de hipersensibilidade descritas por Gell e Cumbes que ocorrem causando diversas doenças no nosso organismo. E entre elas podem causar também reações adversas depois da aplicação da vacina. São as reações do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, de Gell e Cumbes, reações de hipersensibilidade. Então, vamos entender cada uma delas, o que isso significa. Então, as reações do tipo 1 são aquelas em que o indivíduo desenvolve inadequadamente respostas de anticorpos da classe IgE. Então, ele produz inadequadamente respostas
de anticorpos da classe E para o antígeno vacinal. Então, quando ele recebe a vacina, ou para o antígeno vacinal, ou para os componentes com que essa vacina é feita. Então, quando o paciente recebe essa vacina e ele é alérgico, ele pode fazer uma reação anafilática ou um quadro de alergia. Pode ocorrer após qualquer vacina ou qualquer soro, e especialmente quando esse soro é de origem não humana, principalmente aquelas produzidas em cavalo. Eles podem desenvolver reações alérgicas às substâncias presentes nas vacinas. Por exemplo, restos celulares de substâncias onde esse micro-organismo foi cultivado. Então, se foi um vírus que foi cultivado em células, aqueles restos celulares podem desencadear uma reação mediada por IgE e causar uma reação anafilática naquele indivíduo, que é uma reação do tipo 1. Ou embriões, por exemplo, o embrião do ovo, substâncias utilizadas no meio de cultura, antibióticos, substâncias que são utilizadas para manter aquela cultura viável, e outras substâncias que são utilizadas na preparação e purificação da vacina, como os antibióticos, os conservantes, os estabilizantes e os adjuvantes. Então, o paciente pode desenvolver uma resposta do tipo 1, produzindo anticorpos da classe E, e desenvolver um quadro de alergia tanto aos antígenos vacinais quanto aquelas substâncias que são utilizadas na preparação daquela vacina. E até na conservação, como, por exemplo, o látex, né, que foi, como nós já falamos anteriormente, presente na borracha do frasquinho e está sendo contido aquela vacina. E até na injeção. A anafilaxia, que é o quadro mais grave da alergia, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 muito rara, mas ela pode ocorrer. A chance de ocorrer uma hipersensibilidade do tipo 1, levando à anafilaxia após uma única dose da vacina, é de 1 caso em 1 milhão de aplicação de vacina. Então, a chance de um indivíduo ter um quadro de anafilaxia é de 1 para 1 milhão de doses aplicadas. Embora o risco possa variar de acordo com o tipo de vacina. Algumas vacinas podem ter um risco maior do que 1 para 1 milhão de doses. E ele vai ser determinada particularmente contra quais os alergenos mais frequentes para causar um fenômeno anafilático. Os antibióticos presentes naquele meio de cultura que foi usado para a preparação da vacina, gelatina, proteínas do ovo. Então, muitas vacinas são produzidas no ovo, e então podem conter restos da proteína do ovo no antígeno vacinal, pelo processo de purificação. E o indivíduo que tem alergia às proteínas do ovo pode fazer um choque anafilático quando recebe a vacina. Outro risco é o látex, como nós já falamos anteriormente, que é a borracha presente no equipamento que contém a vacina, como tampas do frasquinho que contém a vacina, o êmbolo da seringa em que a vacina está sendo utilizada para aplicar no paciente. As reações do tipo 2, de gel e cumbis, são aquelas respostas de hipersensibilidades em que o indivíduo forma anticorpos da classe IgM ou IgG, e que esses anticorpos vão se fixar em células do organismo, levando à sua destruição e uma resposta inflamatória. Então, aquele indivíduo produzir inadequadamente anticorpos da classe IgM ou IgG contra antígenos vacinais que vão reagir cruzado com antígenos próprios, como, por exemplo, antígenos que reagem cruzado contra a bainha de mielina dos nervos. Quando o indivíduo fez a vacina e produziu anticorpos contra a bainha de mielina,
contra o antígeno vacinal, mas que reagiu cruzado contra a bainha de mielina, ele pode levar a um quadro de encefalomielite pós-infecciosa aguda ou um quadro da síndrome de Guillain-Barré. Isso pode ocorrer com vacinas virais vivas ou após a aplicação de vacina antirrábica, que é preparada com tecido nervoso. Então, essas são as reações do tipo 1 e podem causar efeitos colaterais graves, como a síndrome de Guillain-Barré e encefalomielite pós-infecciosa aguda. As reações do tipo 3 vão ser formados inadequadamente também anticorpos da classe IgM e IgG, mas esses anticorpos vão formar imunocomplexos na circulação. Então, esses imunocomplexos vão se formar na circulação e vão depositar na parede dos vasos. E esses depósitos desses imunocomplexos depositando na parede dos vasos vão ocasionar uma vasculite ou vão ocasionar a ocorrência de necrose tecidual no sítio de aplicação da vacina. Então, aquele imunocomplexo que se for formado contra o antígeno vacinal vai estimular uma resposta imune do tipo 3, que vai ativar a sistema do complemento e que vai haver necrose tecidual no local da aplicação. Então, as consequências das reações do tipo 3 podem ser reações localizadas, como essa em que houve a necrose tecidual no sítio de aplicação. Então, após um número exagerado, por exemplo, de doses de vacinas contra difteria e tétano, e essa necrose tecidual no local da aplicação se deve ao fenômeno de ARTIS. Esse fenômeno de ARTIS é a formação de imunocomplexos de IgM ou IgG contra o antígeno vacinal no local onde ele foi aplicado. Então, um paciente faz uma necrose no braço, no local onde aplicou aquela vacina. Outra complicação por formação de imunocomplexos é a doença generalizada, quando ocorre, por exemplo, a doença do soro. Isso ocorre mais frequentemente quando o paciente recebe uma imunização passiva com um soro previamente formado, particularmente quando esse soro é um soro de cavalo. O paciente faz anticorpos contra o soro que foi aplicado no paciente, os anticorpos de cavalo presentes no soro do paciente reagem com os anticorpos próprios do paciente que vão fazer contra esse anticorpo. E esses anticorpos formados vão fazer deposição nas paredes dos vasos e causar uma doença chamada doença do soro. É um quadro grave que o paciente faz um quadro de febre, nefrite, artrite, vasculite, uma semana depois que ele recebeu o soro. A outra reação que ocorre são reações do tipo 4, que são reações de hipersensibilidade retardada e dependem da imunidade celular, uma resposta imune celular. As respostas podem ser localizadas e sistêmicas também. Nas respostas sistêmicas, o paciente vai fazer linfócitos T citotóxicos contra as células do próprio corpo e vai ocasionar um efeito colateral, como efeito colateral, algumas síndromes graves, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, quando o paciente faz linfócitos T citotóxicos contra a bainha de mielina também, podendo causar a síndrome de Guillain-Barré ou encefalomielite pós-infecciosa aguda. E nas reações localizadas, geralmente ocorrem como reação cutânea, particularmente aos conservantes em várias vacinas, como a neomicina e o timerosol. Então, a resposta localizada é uma reação alérgica aos componentes da vacina, os conservantes e o antibiótico. Quem desenvolve esse tipo de reação são aqueles indivíduos que são predispostos, eles têm fatores individuais de suscetibilidade para fazer aquele tipo de resposta. Então, são só nesses indivíduos predispostos é que vai ocorrer essas reações de hipersensibilidade do tipo 4.
Aqui alguns exemplos para vocês verem de efeitos colaterais que podem ocorrer em pacientes que receberam vacinas ou soros. Então, um abscesso no local da aplicação, que pode ser um abscesso frio ou um abscesso quente. Presença de angioedema, apneia, se o paciente tem um quadro alérgico. Presença de dor articular ou artrite em algumas vacinas, por exemplo, a vacina da rubéola, o paciente pode ter sintomatologia de dor articular ou mesmo um quadro de artrite com edema da articulação. Pacientes podem fazer quadros de broncoespasmo e laringoespasmo num quadro de reação alérgica à vacina, chegando até um choque anafilático ou anafilactoide, podendo até morrer numa situação dessa de um choque anafilático ou um caso de broncoespasmo ou laringoespasmo. O choro persistente é uma situação relativamente comum, muito frequente com a vacina tríplice, principalmente aquela ocasionada pela vacina antitetânica. Então, é uma criança que tem um choro persistente, inconsolável, durante horas após a aplicação da vacina. O paciente pode fazer convulsão, que pode ser uma convulsão febril, ou então uma convulsão sem febre, em um paciente que tem uma base neurológica para convulsão. Pode desenvolver a doença do soro, como nós já falamos, pode fazer um quadro de doença viscerotrópica aguda causada pela aplicação da vacina da febre amarela. Então, ele faz um quadro de febre amarela por conta da aplicação da vacina. A vacina da febre amarela é feita com vírus vivo e o paciente, principalmente se ele tiver uma imunodeficiência, ele pode fazer um quadro de febre amarela com a doença viscerotrópica, ou seja, sistêmica, com o quadro da febre amarela. O paciente pode fazer um quadro de encefalite, encefalomielite disseminada aguda e encefalopatia aguda. Então, ele pode ter lesões neurológicas por conta da vacina. O paciente pode ter episódios hipotônicos hiporresponsivos, ou seja, um quadro de hipotonia importante após a aplicação de vacina, que também é um quadro importante e grave, principalmente após a aplicação da antitetânica. O paciente pode ter um exantema generalizado, então ele aplicou uma vacina da rubéola, ele aplicou uma vacina da varicela, ou do sarampo, ele faz um quadro de exantema da própria infecção. Febre com temperatura axilar maior do que 39 graus Celsius, então febre muito elevada. A vacina do rotavírus pode causar invaginação intestinal se ela for aplicada a primeira dose após os 4 meses de idade. Então, um dado estrito que a vacina só pode aplicar até antes da criança ter 4 meses de idade, porque senão aumenta muito o risco do paciente ter invaginação intestinal. Ele pode ter lesões localizadas decorrentes à disseminação do BCG. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma imunodeficiência e que tomou o BCG, que é um bacilo vivo, uma bactéria viva da tuberculose, e ele pode fazer uma úlcera localizada por conta da vacinação. E pode fazer até a doença generalizada, a tuberculose generalizada, cometendo mais de um órgão por conta da aplicação da vacina do BCG, se esse paciente tiver uma imunodeficiência da imunidade celular e receber a vacina do BCG, e sem que se tivesse o diagnóstico de que esse paciente tinha uma deficiência da imunidade celular. Pode fazer um quadro de linfadenite não supurativa, ou seja, o gânglio aumenta mais do que 3 centímetros, ou até supurativa, em que vai drenar aquele gânglio, infartou tanto que vai até drenar aquele gânglio. O paciente pode fazer um quadro de meningite, de mielite, de neurite, e todos os comprometimentos neurológicos. E pode chegar até o óbito, dependendo da gravidade da doença. Então, um paciente imunodeficiente que tomou uma vacina viva, ele pode chegar até o óbito por conta da vacina. Pode desenvolver quadros de orquite,
osteomielite ou osteite, e ainda outros adventos inesperados que não se espera e o paciente desenvolve. E 200 doenças neurológicas graves e poliomielite pós-vacinal. Então, um paciente pode reverter o vírus da polio a forma o vírus inativado para forma selvagem e pode causar poliomielite num determinado paciente. Embora isso ocorra muito raramente, pode ocorrer reversão do vírus da poliomielite para a forma vacinal. Por isso que atualmente o Programa Nacional de Imunização, está fazendo a vacinação com o vírus morto, porque nós não temos mais poliomielite no Brasil. Então, é inadmissível uma poliomielite causada pela vacina. Então, como nós não temos mais a doença no país, o risco da vacina passa a ser maior que o risco da doença. Por isso que o Programa Nacional de Imunização passou a aplicação da poliomielite com vírus morto, com as 3 doses iniciais da vacina com vírus morto, e só a dose de reforço, que é feita com a poliomielite com a vacina Sabin, que é a vacina de gotinha, mas sempre após aquela criança ter sido vacinada e estar já imunizada para o vírus com a com a vacina Salk, com o vírus da poliomielite morto, que é a vacina Salk. Pode causar um quadro de polirradiculoneurite, púrpuras, trombocitopênica ou não, reações de artis, como nós já comentamos anteriormente, reações locais que podem ser ou não intensas, e úlceras por conta do BCG, e um quadro de urticária generalizado. Todos esses eventos adversos que eu comentei com vocês precisam ser notificados para o Ministério da Saúde se um paciente apresentar algum desses eventos. Então, os eventos colaterais são muito bem monitorizados, porque na vigência de qualquer um desses eventos, o médico que atende esse paciente precisa notificar o Ministério da Saúde da ocorrência desses eventos. Isso é muito importante para a gente definir riscos e benefícios de uma vacinação. Então, a gente precisa saber quais são os eventos colaterais, efeitos adversos que estão ocorrendo, para saber analisar quais são os riscos e benefícios de cada uma das doenças cada uma das vacinas que a gente está utilizando para prevenção de doenças. Aqui alguns exemplos de efeitos colaterais que ocorrem para a febre amarela. Então, o paciente pode ter dor, eritema e induração no local da aplicação, e vai ocorrer 1 a 2 dias após a aplicação da vacina. Ele pode ter febre, mialgia e cefaleia a partir do 3º dia da aplicação da vacina. Depois ele pode ter sinais e sintomas de hipersensibilidade, como urticária, sibilos, laringoespasmo, edema de lábios, hipotensão e choque. Esse fenômeno é um fenômeno raro e ocorre 2 casos por 1 milhão de aplicação de doses. Então, um caso para cada 500 mil doses da vacina da febre amarela. Pode ocorrer encefalite, que ocorre em um caso a cada 22 milhões de doses de aplicação da vacina. E pode ocorrer visceralização da doença, que pode ocorrer aproximadamente em um caso para cada 450 mil doses de vacinas que foram aplicadas. O outro exemplo que eu trazendo para vocês é os efeitos colaterais que ocorrem pela própria doença do sarampo e os efeitos colaterais que ocorrem pela vacina do sarampo. Então, um paciente que tem a doença sarampo, ele vai ter em 7 a 9% dos pacientes que tiverem a doença, eles vão ter um quadro de otite média. De 1 a 6% desses pacientes vão ter quadro de pneumonia. 66% desses pacientes vão ter quadro de diarreia. Nenhum desses efeitos ocorrem após a vacinação.
Um paciente que tem o sarampo, ele pode ter de meio a um caso para cada 1.000 casos de sarampo, ele pode ter uma encefalomielite pós-infecciosa. E essa encefalomielite pós-infecciosa pode ocorrer em cada um caso para cada 1 milhão de aplicações de doses da vacinas, enquanto que ocorria um caso para 1.000 casos de vacina da doença, vai ocorrer um caso em cada 1 milhão de aplicação de doses da vacina. Embora um risco da doença é uma complicação importante, ela é muito menor do que ocorreria se o paciente tivesse tido a doença. Ele não vacinou, teve a doença, o risco dele ter a encefalomielite pós-infecciosa é 1 em cada 1.000 casos. Ele pode ter panencefalite esclerosante subaguda, 1 em cada 100.000 casos de doença sarampo, enquanto não ocorre nenhum caso em indivíduos vacinados. Ele pode ter um quadro de trombocitopenia com a vacina, 1 em 30.000 casos, que não ocorre quando tem a doença pelo vírus selvagem. E ele pode morrer pelo sarampo em 1 em cada 1.000 casos, podendo chegar a 5 a 15% de mortes dos pacientes que tiverem sarampo morrerem nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento. Então, em países em desenvolvimento, pode ocasionar até 15% das crianças que tiverem sarampo morrerem do sarampo, enquanto que a vacina não vai morrer nenhum paciente. Então, vocês viram que, embora possam ocorrer efeitos colaterais, o número desses efeitos colaterais é muito menor pela vacinação do que pela doença. Então, se tiver a doença circulando no local em que aquele paciente vive, a vacina tem um benefício muito maior do que o risco. Se for ao contrário, não tiver o vírus circulando, aí a vacina passa a ter mais risco do que a doença, como é o caso da poliomielite, que não existe mais no Brasil. Na poliomielite, o vírus selvagem provoca paralisia como sequela em 1 em cada 250 infecções. Então, cada 250 pacientes que tiverem um quadro de poliomielite, 1 vai ficar com paralisia, um membro, ou um braço, uma perna. Muito frequentemente, a paralisia infantil ocorre nos membros inferiores. Então, 1 em cada 250 casos tem uma paralisia infantil. Enquanto que a paralisia infantil, por transformação do vírus vacinal em um vírus selvagem, ocorre em 1 caso para 3,2 milhões de doses da vacina da poliomielite. Então, a vacina da gotinha na língua da criança, que é a vacina SEIB. Então, é 1 caso para cada 3,2 milhões de doses. Esse número agora ainda vai diminuir muito mais, porque a gente só está sendo aplicado, o Ministério só está aplicando a vacina SEIB naquela criança que já foi previamente imunizada com a vacina Salk. Então, esse número ainda vai diminuir muito mais do que era anteriormente. Então, pelo que nós vimos, as vacinas não são 100% das vezes eficazes, não tem uma eficácia de 100%. Então, nós já vimos em aulas anteriores que a maioria das vacinas não chegam em 100% de eficácia. E elas não são 100% das vezes seguras, elas podem ocasionar efeitos colaterais. Os eventos adversos podem ocorrer após a aplicação das vacinas. Sempre, então, precisa se ter em mente, sempre fazer uma avaliação
do risco-benefício, tem que ter claramente definido qual é o risco e o benefício para cada vacina. E isso tem que ser pensado para cada paciente individual que vocês acompanham. Então, se um paciente é imunodeficiente, o risco pode ser muito maior do que o benefício. Tem que ser analisado caso por caso, particularmente se o paciente tem fatores de risco como imunodeficiência. Portanto, é necessário uma análise permanente sobre os eventuais riscos das vacinas. Por isso é tão importante fazer a notificação ao Ministério da Saúde de todos os efeitos adversos que ocorrem com as vacinas. Só através dessa notificação para o Ministério é que vai se saber com certeza quais são os riscos que aquela vacina ocorre e para se fazer uma análise bem adequada de risco-benefício de cada uma das doenças. Mas, certamente, qualquer que seja a situação, é muito mais prejudicial não vacinar do que vacinar. Então, embora ocorra efeitos adversos, com certeza, aquela criança que não foi vacinada, ela tem muito mais risco do que se ela for vacinada. Com certeza, a vacina tem benefícios muito grandes para aquele paciente. Então, nessa aula nós vimos os efeitos adversos das vacinas. Nós verificamos que todas as vacinas podem ter efeitos colaterais, mas que os efeitos colaterais são muito menos graves que os efeitos ocasionados pela própria doença. Assim, embora sabendo, tem que ter um controle restrito, a vigilância completa de tudo o que acontece, mas ainda, com todos esses efeitos colaterais, a vacina é muito mais benéfica do que não vacinar um paciente.